Nós estamos em agosto de 2025, comemorando então, iniciando as comemorações de 9 anos da nossa comunidade, 9 anos de muita luta, de muito serviço, de muita bateção de cabeça, mas acima de tudo, 9 anos de coração sincero, como gente que aceita o desafio de ser igreja de Jesus, que é um tremendo desafio, não é fácil. Não é fácil. Eu não gosto de fazer comparações com outras religiões. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que o Evangelho de Jesus não combina com uma espiritualidade, uma experiência religiosa de consumir e ir embora. O Evangelho de Jesus não combina com um jeito de ser religioso, de você vai, faz as suas preces, paga as suas promessas e vai embora. O Evangelho de Jesus é engajamento. Eu já disse aqui várias vezes, a gente acha Jesus bonitinho. Jesus é maravilhoso, olha, tem que ser muito doido da cabeça para não achar Jesus um cara incrível. Um ser humano incrível, que a época dele, ninguém ousou enfrentar o templo como Jesus ousou enfrentar. Ninguém ousou enfrentar o Estado como Jesus ousou enfrentar. Ninguém acolheu as mulheres como Jesus acolheu ou acolhia. Ninguém. O pastor Sérgio acabou de dizer aqui. Quem sustentou a igreja de Jesus depois de Jesus, nós vamos conversar sobre isso, foram as mulheres. Mulheres que com seu pouco faziam muito. Aliás, a gente tem o relato bíblico quando Jesus ressuscita, que Maria vai toda animada a falar para os discípulos, Jesus ressuscitou, e quem é que está com medo? Não são as mulheres, quem está com medo do outro lado da porta é Pedro, talvez o maior dos apóstolos. Ele está morrendo de medo. Então não tem como seguir Jesus e a gente ficar só admirando a Jesus, porque é muito fácil admirar Jesus. O desafio está em caminhar, em fazer o Evangelho andante, caminhando com Jesus e fazer com que o Evangelho surta efeito na minha vida, a ponto de que as pessoas que chegam perto de mim se sintam tocadas por esse Evangelho. Qual que é a reação imediata? Quero viver melhor, quero viver mais. E dá para viver melhor, dá para viver mais. E eu acredito no poder do Evangelho de Jesus. Que quando toca, eu não sei em que momento, mas é um momento em que esse Evangelho alcança ambientes da nossa vida, da nossa existência, e a gente é motivado, impactado, dinamizado a viver dias melhores. E eu tenho uma coisa para te falar, nós temos direito de viver dias melhores. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que o reino de Deus não vai vir, o reino de Deus já está entre nós. O que a gente precisa ver, aliás, o que a gente precisa fazer é enxergar, é ver o reino. E mais do que isso, nós como igreja, fomos chamados a sinalizar esse reino. E como igreja, como comunidade cristã na Zona Leste, faz 9 anos que nós estamos anunciando e sinalizando esse reino. O reino de Deus já está entre nós. Olha, mas eu quero viver uma vida mais próxima de Deus. Eu quero viver uma vida mais santa, mais próxima de Jesus, mais parecida com Jesus, de modo a agradar ao coração de Deus. Pois a oportunidade está aqui. A oportunidade está aí, não precisa vir. Já veio, já está entre nós. E nós como igreja estamos aqui há 9 anos anunciando que Jesus, que o reino de Deus não virá, o reino de Deus já está no meio de nós. O que a gente tem que fazer é sinalizar. É difícil? É difícil. É custoso? É custoso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas também, meus irmãos, se não desse trabalho, a gente era discípulo, talvez de um ricaço, que constituiu toda a sua vida e o seu poder sob dinheiro, sob poderes. Mas sabe por que é difícil? Porque nós somos discípulas de alguém que amou, e amou a humanidade com um amor tão singular, tão diferenciado, de modo a devolver dignidade para quem não tinha dignidade, que foi assassinado. Mas ressuscitou ao 3º dia. E nós acreditamos que Ele está vivo. Sabe por que eu acredito que Jesus está vivo? Sabe por que eu acredito? Porque o Espírito passeia no meio de nós, testificando no nosso coração. Jesus está vivo, está vivaço. Está vivaço, está muito vivo.
Está muito vivo. E a gente, como igreja, está aqui anunciando. Nós estamos comemorando 9 anos, vamos fazer 18 anos, vamos fazer 20 e tantos anos, e nós vamos continuar anunciando com perrengue ou sem perrengue, com altos e baixos, entre vales e montanhas, anunciando: Deus é bom. Viver é bom. Viver é muito bom. E com a qualidade do Evangelho de Jesus, então, é muito melhor ainda. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o Evangelho de Jesus tem a capacidade de dizer para a gente, como o pastor Sérgio acabou de dizer, enquanto há poderes dizendo para nós o tempo todo, gente, a gente é bombardeado o tempo todo, de manhã até a noite, há poderes dizendo: olha, o que tem valor é isso, o que tem valor é isso, o que tem valor é isso. E você olha e fala: poxa, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho carro do ano, eu não tenho casa própria, eu não tenho nada disso. O Evangelho está dizendo: não, o que tem valor não é isso. O que tem valor é a semente, a centelha do Espírito que foi plantada, que foi lançada no meu e no seu coração. E quer saber a verdade? Ninguém pode tirar. Ninguém, nada. Poder nenhum nesse mundo. Poder nenhum nesse mundo. Porque hoje a gente vive num mundo pós-moderno com as suas dificuldades. Mas cá entre nós, fala baixinho para ver se a coisa, para não piorar. Mas já foi bem pior. Já foi bem pior. Já foi muito mais difícil seguir a Jesus. Muito mais difícil. Mais difícil mesmo, sabe por quê? Porque por muitos anos, são anos, eu sei que faz séculos, mas foram anos, de quando alguém dizia que seguia Jesus, estava correndo risco de vida. Suas famílias, correndo risco de vida. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje está mais tranquilo. Não, hoje está mais, faz parte mais do cotidiano, mas mesmo assim ainda é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque a gente olha para a vida do ímpio e a gente está sempre lendo, parece que fomos nós que escrevemos aquele salmo. Sabe o salmo? Tem um salmo, eu esqueci agora o número do salmo. Que o salmista olha para a vida do ímpio e fala: Senhor, olha o ímpio, olha como ele prospera. Olha como ele se dá bem nas coisas. Eu não aguento mais seguir o teu caminho e o ímpio que não segue está prosperando. Parece que a gente está o tempo todo, fomos nós que escrevemos esse salmo e a gente está repetindo esse salmo o tempo todo. Então, o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, que você guarde no seu coração, são 9 anos de comunidade, mas são 9 anos, nós estamos aqui insistentemente dizendo: você, do jeito que você é, pobre, de classe média, você do jeito que você é, empobrecido, periférico, você do jeito que você é, mulher negra, homem negro, você do jeito que você é, gay, seja lá qual parte da sigla da diversidade que você faça parte, desse jeitinho que você é, ninguém pode nos separar, me separar, te separar do amor que já venceu. Não é que vai vencer, é do amor que já venceu. O amor venceu. E nós, como igreja, estamos dizendo aqui: o que está afligindo o seu coração? O que está oprimindo a sua alma? O que está tirando a sua paz? Pois eu quero te dizer aqui com segurança e certeza: nenhuma dessas problemáticas do mundo moderno são suficientes para superar o amor de Deus por nós. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é mais do que infinito. O amor de Deus é eterno. Ele está em outra dimensão. O infinito tem a ver com tempo. Eternidade tem a ver com outra dimensão que o tempo não dá conta. O amor de Deus é eterno. Ou seja, o amor de Deus ocupa todos os tempos, para além, inclusive, do que é tempo. Esse amor que é o amor por nós, do jeitinho que a gente é. E é por isso que eu quero refletir rapidamente com vocês sobre o que nos faz ser a igreja de Jesus. 9 anos aqui pelejando, 9 anos trabalhando, mas o que nos faz ser a igreja? Porque a gente quer ser a igreja de Jesus. A gente não quer ser a igreja do pastor A, pastor B, pastor C. A gente não quer ser a igreja do líder A, líder B, líder C. A gente não quer ser a igreja do movimento A, B ou C. A gente quer ser a igreja de Jesus. Jesus de Nazaré. E o que nos faz ser a igreja de Jesus de Nazaré? Bom, nada melhor do que achar a resposta
para a igreja de Jesus de Nazaré, a primeira igreja. Se você puder abrir, conectar o seu dispositivo, abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, eu te agradeço para a gente poder fazer essa leitura juntos. O que nos faz, 9 anos, pensar, trabalhar para ser igreja de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, em que momento será que o medo virou força, virou poder? Preste bem atenção no que eu vou relatar para vocês aqui, rapidamente. Se você ler os versos anteriores, que nós acabamos de ler, nós vamos ver uma igreja com medo. Eu fiz a brincadeira aqui com o apóstolo Pedro, mas é verdade, dizendo sobre a coragem de Maria e o medo de Pedro. Mas esse medo não é só de Pedro. Não é só de Pedro. A gente conhece textos do Novo Testamento em que João Marcos saiu correndo pelado, desesperado. Porque é fácil compreender. Imagina vocês. Um homem que vocês veem fazer milagres. E mais do que milagre, porque o que tocava nas pessoas sobre Jesus não era só o milagre era só uma testificação. O que tocava o coração das pessoas era a autoridade com a qual Jesus falava, com a propriedade com a qual Jesus falava. Sabe aquela pessoa que você olha, você não dá nada, ou às vezes você dá alguma coisinha, mas quando ela começa a falar, parece que o que ela fala tem corpo. Quando ela começa a dizer alguma coisa para nós, começa a nos ensinar, parece que o que ela fala tem corpo. É como se ela falasse e um corpo estivesse diante de nós, sustentando o que ela fala e dando testemunho do que ela fala. Jesus era esse. A ponto das pessoas ficarem escandalizadas e espantadas e dizer assim, peraí, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Falando com essa autoridade, falando com essa destreza, com essa autonomia, falando com essa intrepidez, esse é o filho de Maria, é o que corria nas ruas, nos bairros. Pois é, esse era Jesus. Imagina só a situação, você está seguindo esse homem e assim, cá entre nós, quando você tem alguém dizendo o que você faz, e você vê que está dando certo, você só não faz se você for tolo. Tolo. Porque se você está caminhando com alguém que começa a desafiar, como eu disse no começo, os poderes, desafiou o Império Romano, desafiou o Império Romano. Depois, dá uma pesquisadinha para você ver o que acontecia com quem desafiava o Império Romano. O que aconteceu com cidades, com estados que ousaram desafiar o Império Romano. Então, você tem um homem que desafiou o Império Romano, que desafiou a religiosidade dos judeus, o templo. Jesus desafiou os fariseus, os sacerdotes. Jesus desafiou o sumo sacerdote. Desafiou, contrariou. Então, você vê esse homem e ele caminha, e à medida que ele vai caminhando e abrindo portas, caminhos, as coisas vão fluindo e vão dando certo. Um é curado aqui, um é curado ali. A mulher que tem fluxo de sangue é curada. O outro que nasceu cego de nascença é curado. O outro que é leproso é curado bem no sábado. Você está entendendo o que está acontecendo?
Fica tranquilo você seguir. Bom, está dando tudo certo. Eu sinto que às vezes os discípulos entraram num ritmo que foi num ritmo do automático. Sabe? Porque eu fico em dúvida ainda se aquele texto de Judas, aquela fala de Judas, quando Judas vai visitar Lázaro, se Judas está sendo naquelas palavras. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Depois procure no Evangelho isso. Um texto em que Judas diz assim, ó, Tomé que diz, desculpe. Vamos lá morrer com ele também. Jesus fala, eu preciso visitar Lázaro, que está morto. E aí tinha Jesus, você vai voltar. Vão pegar você. Eles querem te pegar, é uma arapuca, né? É uma armadilha, não vamos voltar. Jesus diz, não, eu vou voltar. Aí alguém diz lá entre os discípulos, então vamos lá morrer com ele também. Nós não sabemos, não temos entonação, porque quando está escrito não tem entonação. Então não dá muito para saber, porque partindo de Tomé, né? Sabe que é meio que na base da dúvida. Mas a gente não sabe exatamente se está dizendo essas palavras na base da dúvida ou na base da esperança. Do sentido de, vamos lá, se tiver que morrer, a gente morre. Sabe? Ou, esse cara é tão teimoso, vamos lá então, já que estamos seguindo ele, se tiver que morrer, morrer com ele, teimoso, vai, então morre. Né? Então está tudo dando certo, de repente, quando há uma expectativa formada e criada, que eles esperam que Jesus vai virar a mesa, agora nós vamos para o pau. Agora é a hora de fazer uma revolução, de fazer um movimento revolucionário. Jesus diz o seguinte para eles, minha hora chegou. Eu vou para o meu pai. Vou embora. Vou deixar com vocês o Consolador. Mas vou embora. O que acontece no coração dessas pessoas? Medo. Insegurança. Porque até hoje, seguir a Jesus é um limiar entre você viver. Será mesmo? Não é? A gente vive entre o será mesmo e o vambora. Vambora, estamos com Deus, estamos com Jesus no barco, vambora. Mas a gente fica com uma insegurança. Vamos ser sinceros, vai. Aliás, as nossas orações são repletas de insegurança. Você ora, mas você ora, né? Ora duvidando. Ora com receio. E fique tranquilo, Deus não se afeta com isso. O salmista diz que Deus sabe que nós somos pó. E para o pó voltaremos. A nossa constituição de ser humano é frágil. E Deus sabe. Pode ficar tranquilo, não tenha vergonha de orar com medo. Tenha vergonha de não orar. Amém, irmãos? Não tem problema de você orar com medo, com receio, angustiado. Não tem problema, muito pelo contrário. Agora é a hora que você tem que orar mesmo. Você tem que ter problema se você não tiver, mas querendo orar. Aí nós vamos ter que conversar. Vamos ter que nos reunir em oração por você. Então veja. Jesus é assassinado, humilhado, torturado. Que reação vocês esperavam, nós podemos esperar dos discípulos? Nós esperávamos o Salvador, que ia virar o jogo contra o Império Romano, que ia trazer para a gente uma nova visão de Deus, que nos deu algumas pistas, alguns sinais, e de repente esse Salvador é capturado pelo Império Romano, porque foi entregue pela religião. O que a gente pode esperar? Medo, gente. É o sentimento natural, medo. É medo. É que os discípulos são muito obedientes. E isso eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Jesus diz para eles, fiquem em Jerusalém, não arredem o pé. E eles ficaram. Gente, permita-se ser levado a esse ambiente. Você tem o seu líder está indo embora, está indo embora. Foi assassinado. E diz para eles, olha, fiquem no meio do covil. Fiquem fiquem onde vocês estão correndo mais perigo, que é Jerusalém. É a capital religiosa e é onde está concentrado o maior contingente do Império Romano, é Jerusalém. E eles ficam.
Ficam. E Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito. Então, a resposta para quando é que o medo se torna coragem? É quando o Espírito desce sobre eles e os batiza. Aí vira coragem. Olha para a gente como comunidade. A nossa história de comunidade, 9 anos. Fazendo o que a gente faz. Anunciando o Evangelho como a gente anuncia. Abraçando e acolhendo as pessoas como a gente acolhe. Repensando a fé como a gente se permite repensar. Fala a verdade. Cá entre nós, não é um misto de medo e coragem? Tá sim, medo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O mesmo Espírito que encheu o dunamis de Deus, que deu poder para aqueles discípulos anunciarem o Evangelho, porque diz as Escrituras que depois que o Espírito desceu, aí ninguém mais ficou, quer dizer, um pouco ficou em Jerusalém, mas eles se espalharam pelo mundo, cheios de coragem. O mesmo Espírito está hoje no meio de nós. Está hoje disposto, predisposto, mais do que disposto, predisposto a nos encher de coragem, renovar nossas forças. 9 anos de caminhada é cansativo, eu sei que é cansativo. É difícil, eu sei que é difícil. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que batizou aquela igreja com fogo, encheu aquela igreja de poder para que ela se espalhasse pelo mundo e anunciasse o Evangelho, está no meio de nós hoje. Esteve conosco durante esses 9 anos. Estará conosco até o último dia das nossas vidas. Porque não depende de nós. Não depende de nós. Não depende do tempo. Não depende da modernidade. Não depende do chat GPT. Não depende das inteligências artificiais, dos carros elétricos. Não depende das casas pré-moldadas. Não depende da economia. Não depende do Estado. Depende única e exclusivamente do amor de Deus. E as Escrituras dizem que Jesus, do alto da cruz, antes de desfalecer, disse, está consumado. E quando Jesus diz, está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você aqui? É que não é tá com medo, vai com medo mesmo. Porque às vezes tem que ir. Eu sei que tem que ir. Mas está com medo? Está com temor? Está com receio? Clame a Deus. Clame ao Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito que testifica no meu e no seu espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe essa testificação que a gente não sabe explicar, a gente não sabe colocar no papel, não tem uma equação matemática para explicar esse sentimento. Sabe essa coisa que testifica no meu e no seu coração? Porque ela vem de dentro, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então esse Espírito que testifica no meu e no seu coração está disposto. A ruá divina não para de soprar sobre nós. Renovação das nossas forças, da nossa fé, da nossa esperança, para que a gente continue caminhando. Porque o Evangelho de Jesus é de caminhada. É de caminhada. E por onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos, que as pessoas sejam abençoadas e vejam a luz do reino de Deus que já está no meio de nós. Porque isso aconteceu com a igreja. Isso aconteceu com a igreja. Então, para a gente já ir para caminhar aqui na mensagem. O que fez essa igreja, a igreja de Jesus? A palavra. O ensinamento dos apóstolos, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? O que é perseverar? Eu acho que perseverar é muito mais do que insistir. Perseverar talvez seja a soma de insistir com esperançar. Esse esperançar, não esperançar de quem espera que alguma coisa surja, mas é o esperançar pauloferiano, esse esperançar de quem constrói um novo tempo. Então perseverar é isso, na doutrina dos apóstolos.
Nós acabamos de ler aqui, no verso 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Quantas vezes a gente deixa de se influenciar por rede social, por discursos? Esquecemos a doutrina dos apóstolos. Entenda uma coisa. Tudo acrescenta a nossa espiritualidade e a nossa fé. Qualquer conhecimento. Filosofia, a psicologia, a psiquiatria, tudo acrescenta. Acrescenta. Mas não são a base da nossa fé. Não são a base da nossa fé. A base da nossa fé é a doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo, morto e ressurreto. Essa é a base da nossa fé. Mas vocês estão loucos? Vocês vão ignorar? Vocês vão fechar os olhos para os 5 passos que o livro de sucesso vendeu do coaching? Nós não estamos fechando os olhos. Nós estamos com os olhos bem abertos, arregalados, inclusive, para dizer o seguinte: o que nos move como igreja não é os 5 passos que alguém na modernidade quer ensinar a gente. O que nos move como igreja de Jesus de Nazaré é a doutrina dos apóstolos que entregaram as suas vidas numa causa. A causa de Jesus. É ela que nos move. É ela que nos orienta. Ela que nos direciona. Nós somos movidos pela palavra de Jesus ensinada a nós, reverberada pelos apóstolos. Chegou até nós. Palavras de Jesus, palavras de vida. É essa palavra, é essa doutrina que nos orienta. É claro que ela vai sendo ajustada à medida que o tempo vai passando, porque as demandas do nosso tempo são demandas do nosso tempo. Mas eu acredito que o Espírito que deu vida a Jesus e o Espírito que deu vida a todas as coisas, que pairava sobre a superfície das águas, é capaz e muito capaz de dar para nós orientações e respostas hoje, com o mesmo potencial e eficácia que deu aos discípulos há 1000 e tantos anos atrás. Há 1000 e tantos anos atrás. Por quê? Porque eu vou repetir. Seguir a Jesus não é seguir uma religião. Seguir a Jesus é seguir uma ética que orienta a minha e a sua vida. Que diz para a gente, olha, isso aqui tem valor, isso aqui tem preço. Fica com o que tem valor, porque o que tem preço muda. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo bem simples. Alguém aqui já ouviu falar de Blue Whale? Pergunta para o Mateus se ele sabe o que é Blue Whale. Nem sabe. Pergunta para qualquer adolescente de 12, 13 anos o que é Blue Whale. Lembram quando chegou essa novidade? A febre que foi? Fenômeno que foi? Todo mundo queria. Né? Todo mundo queria. Não durou 5 anos. Por quê? Porque vieram o serviço de nuvem e acabou. Acabou. Lembra quando teve também a onda dos laptops, que não é laptop que tinha, aqueles palm top, ou também os computadores, aqueles notebooks pequenos, que teve uma onda que todo mundo queria um. Notebooks. Como que é? Netbook. Boa, obrigado, irmão. Netbook. Lembra do netbook? Todo mundo queria um netbook. Pequenininho, não sei o que e tal. Veio o celular, veio os smartphones. Ninguém mais olha para os netbooks. Acabou o netbook. Durou, acho que durou uma febre de 5 anos. O que eu quero dizer para vocês com essas comparações? Na modernidade, essas coisas são passageiras. Elas passam. Olha a onda do bicombustível.
O etanol. A grande revolução do combustível do nosso tempo. O etanol já está ficando para trás. Porque agora os carros são elétricos. Eu lembro que quando a minha vizinha, lá da minha rua, Dona Zuleika, apareceu com um golzinho bicombustível, meus irmãos, um golzinho bola. Lembra? O golzinho bola? Sucesso, fez aquele golzinho bola quando chegou. E hoje? Então, o que o Espírito está dizendo para nós, que eu quero que você saiba, é que as agruras e as alegrias do nosso tempo são passageiras. Mas o Evangelho continua. Aquilo que vai, como o pastor Sérgio orou aqui agora há pouco, essa palavra, esse poder que vai no mais profundo do nosso ser, mais profundo do nosso ser, no nosso interior, continua, ativa. Esse espírito que alcança, sabe? Essa coisa que alcança, como diz o apóstolo Paulo, as juntas e as medulas, vai bem onde só o Evangelho pode ir, de Jesus de Nazaré, continua. Nós, como igreja, continuamos anunciando a doutrina dos apóstolos, porque queremos continuar a ser igreja de Jesus, perseverar na doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo, Filho de Deus, assassinado, mas ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Nossa esperança, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem nós devemos e damos, tributamos honra, glória e louvor. Ao Cordeiro que foi assassinado, ao Cordeiro que foi em silêncio para a cruz do Calvário. É Ele. A Ele nós damos todo louvor e toda honra. Aliás, a Ele nós entregamos as nossas vidas. Sem medo de ser feliz. E aqui é sem medo de ser feliz mesmo. Viu? Porque os governos pregam sem medo de ser feliz, mas precisam viver de arranjos. Arranjo. Mas o Evangelho a gente vai sem medo de ser feliz, porque não depende de arranjo. Depende daquilo que já está consumado, que é Jesus Cristo na cruz, crucificado porque amou, porque resolveu desafiar quem desafiou, e ressuscitou ao terceiro dia e derramou sobre a igreja dele o Espírito Consolador, Conselheiro. Está no meio de nós. Isso não depende do nosso tempo, não depende se a porta abre sozinha, a porta abre fechada, se o pastor sobe do subterrâneo da igreja no automático, se aqui tem um coisa de vidro que abre, que fecha. Não depende disso, sabe do que depende? Coração sincero, diante do Senhor. E o Espírito faz coisas novas, todas as coisas, porque é o Espírito da vida. E só Ele é capaz disso. Então, a gente vai perseverar na doutrina dos apóstolos, porque o Evangelho tem valores que orientam a nossa vida. E por isso nós queremos ser igreja de Jesus. Por quê? Porque eu olhei para os valores do Evangelho e disse, esses valores, essa verdade, muda a vida e muda para melhor. Então, eu quero. Eu quero, porque quando eu estiver nos meus dilemas da vida, no meu dia a dia, eu posso me perguntar, peraí, eu sou a igreja de Jesus. Se eu sou a igreja de Jesus, o que me orienta não é o que A, B, C ou D vão dizer que eu devo fazer. Se eu sou a igreja de Jesus, quem vai dizer o que eu tenho que fazer é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou ver como é que Jesus agiria nesse dilema aqui. Como é que Jesus faria? Vou fazer como ele, porque eu sou a igreja de Jesus. Então, o ensinamento dos apóstolos, perseverar no ensinamento dos apóstolos, é sim se alimentar da palavra de Deus. Palavra que não é um livro. Palavra que é uma pessoa, o verbo que habitou entre nós. É uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Nossa orientação, nossa base, nossa referência. E não é só achar ele bonitinho, fofinho, gente boazinho. Não é só, porque é fácil, é muito fácil achar ele fofinho, bonitinho, gente boazinho. É muito fácil você sair escrevendo nas redes sociais, Jesus é da hora, o que ferra, né, que dizem, é o fã-clube. É muito fácil ficar jogando essas frases prontas.
Mas meu irmão, minha irmã, chegou a hora da gente também não ficar também se encantando com essas conversinhas, porque quem está no chão da vida e fazendo a coisa acontecer, muitas vezes, está lá no fã-clube. E aí? E aí? E quem está dizendo que Jesus é da hora? O que está fazendo pelo Evangelho? O que está fazendo na igreja de Jesus? O que está construindo? Como está cuidando da vida das pessoas? Porque às vezes eu vejo um movimento, eu fico ouvindo nas redes sociais, gente, para mim a rede social é o maior experimento social que a gente tem na modernidade. Está lá, está claro, as pessoas são envaidecidas com as suas próprias loucuras. Sabe? É muito fácil criticar o trabalho das igrejas. É muito fácil criticar o trabalho das pessoas que fazem a coisa, ou ficar também dizendo, hoje fulano de tal me encantou porque saiu para entregar comida para os pobres. Isso não é evangelho. Porque se o testemunho de quem levou comida para os pobres não move você a no domingo seguinte também ir levar comida para os pobres, meu querido, fica com a sua admiração para você. Jesus não precisa disso, não. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa de... Eu fico imaginando... É que não dá, né? Não dá. Se você olhar para o Evangelho... Estou pensando aqui agora nisso, nem estava na mensagem. Mas se você olhar para o Evangelho... Todo mundo que se encantava com Jesus era atraído a caminhar com Jesus. Percebe? A ponto de que tem uma hora que Jesus fala assim, pessoal, não precisa ficar me seguindo, não. Vocês já sabem o que fazer, já mandei a mensagem, agora vão para a família de vocês, vão para o bairro de vocês, vão para a casa de vocês e façam semeadura. Mas por quê? Porque Jesus é essa pessoa que encanta, eu quero ficar perto dele, porque tem poder nas palavras dele, tem vida nas palavras dele. Então eu quero ficar perto dele. Então, eu fico vendo, eu estava pensando aqui em José de Arimateia. José de Arimateia. Um homem rico. Rico. Que só aparece no momento nas Escrituras. Para quê? Para emprestar uma cova para Jesus. Mas o tanto de tempo que esse homem deve estar sendo impactado por Jesus. Outras pessoas, como a gente poderia ficar aqui falando sobre Nicodemos, sabe? Sobre muitas pessoas. Que olhavam para Jesus e, poxa, esse é o Filho de Deus mesmo. Esse é o Messias. Esse é o Cristo. A gente poderia passar horas aqui falando. Por quê? Porque seguir Jesus não é só achar Jesus bonitinho, fofinho, cheirosinho. É caminhar a caminhada do Evangelho de Jesus. Caminho é estreito. E a gente sabe quanto é estreito. A gente sabe como é difícil. Como é estreito. Porque eu gosto muito dessa figura do pastor Caio Fábio, quando ele diz que o caminho é estreito, porque você não é que é simplesmente um caminho difícil. É que é a tentativa de encontrar o caminho do equilíbrio a partir do Evangelho. Por isso que é estreito, você anda no meio. Você anda no meio. Então, o Evangelho chama a gente, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente seja impactado pela palavra de Deus em Jesus, mas que também a gente persevere nessa palavra, acreditando que essa palavra é suficiente. Vou repetir aqui, não estou sendo negacionista. A ciência tem o seu valor, a física tem o seu valor, as ciências da alma, né, tem o seu valor. A medicina tem o seu valor, tudo tem o seu valor, e a gente não nega aqui. Aliás, a gente insere nos nossos sermões, a gente lê livros de filósofos, sim, legal, bacana, mas a última palavra quem tem não é essa turma. Quem tem a última palavra é o Evangelho de Jesus, na minha e na sua vida. Por isso nós somos igreja de Jesus. Por isso que a gente se reúne, por isso que a gente não desiste das pessoas. Porque o que é? Muita filosofia vai dizer para a gente que a gente tem, chega uma hora, desiste. Larga a mão. A gente só vai fazer isso quando o Espírito disser para a gente fazer. Porque se o Espírito não disser para a gente vai insistir, perseverar nas pessoas, na vida das pessoas, para que elas fiquem bem, para que elas melhorem. A gente está aqui como igreja para isso. Outra coisa, se você ver
ler depois o verso 42 a 44. E essa é bonita, porque as Escrituras dizem que eles também insistiam e perseveravam na comunhão, no partir do pão, e tinham tudo em comum. Uma igreja de Jesus é necessariamente uma igreja que vive como família. Por isso que eu acho lindo quando a gente se chama de irmão. É lindo isso. É bonito. Porque, pense nos seus irmãos. Você que tem irmãos. Como é que é a nossa fala? A nossa fala é assim. É problemático. Pisa na bola. Não sei o quê. Não sei o quê. Aí põe um monte de senão. Mas, é meu irmão. É meu irmão. A igreja de Jesus também tem que ser assim. Fulano de tal está no nosso meio, dá trabalho, dá problema, some, desaparece, depois volta, como se nada tivesse acontecendo, nada tivesse acontecido. A gente fica preocupado, fica angustiado, faz as coisas erradas, a gente sabe, fulano está indo por esse caminho. Mas a gente não abre mão, a gente insiste, com oração e com disposição. É isso, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Vocês lembram, eu já falei aqui para vocês, eu fiz parte de uma comunidade pequena e periférica em Diadema. Por 9 anos eu fiz parte daquela igreja. 8 para 9 anos. E lá tinha muitas mulheres vítimas de violência. Aqui a Maria da Penha ainda estava chegando no Brasil, à época. Né? Maria da Penha fez 10 anos agora, gente, é isso? Não, né? Quanto tempo que Maria... Vai fazer 19 anos, desculpe. Vai fazer 19 anos, obrigado, Michele. Essa semana faz 19 anos? Olha só. 19 anos da Maria da Penha. Mas eu fiz parte de uma igreja que as mulheres eram vítimas de violência e elas não entendiam o que estava acontecendo com elas ainda. Eu estava dizendo isso para as meninas minhas irmãs aqui que estão na luta. Se o meu filho fosse uma menina, eu ia ficar angustiado por ser uma menina aqui para o mundo, mas sabendo que o mundo já está muito melhor do que estava antes. Eu sei que custou muita luta, né, muita dedicação, muita gente morreu. A Maria da Penha, o que aconteceu com ela? Né? Mas muita coisa mudou. E eu me lembro do dia, eu lembro como se fosse hoje, do dia que a irmã chegou, machucada na igreja. Machucada na igreja, o pastor falou, irmã Maria, não dá mais. Nós vamos na delegacia. E o pastor, no culto, falou para os obreiros, cuidem do culto, façam culto, colocou ela no carro e levou ela na delegacia. Então, se a igreja é isso aqui, gente. Se a igreja é isso aqui. A igreja de Jesus é a gente se cuidar. Se abraçar, perseverar um com o outro, orar um pelo outro. Nós somos pessoas difíceis, diferentes, com criação diferente. Mas uma coisa há em comum entre nós. O nome precioso de Jesus. O meu Senhor é o seu Senhor, é o mesmo Senhor dele e dela, de todos nós aqui. Todos nós somos filhos e filhas, servos e servas desse Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Então, sabendo que as coisas só funcionam bem quando há coesão, a gente trabalha um pelo outro para que o todo ganhe. O todo ganhe. Há uma frase do século II, de um governador romano, que dizia o seguinte, preste atenção, sobre os cristãos. Eles se reúnem antes do amanhecer, partilham um pão e se chamam irmãos. Eles cuidam não só dos seus órfãos e viúvas, mas dos nossos órfãos e viúvas também. Entendeu o que é a igreja? O que é a igreja de Jesus? O que tem que se destacar no que a gente faz, no que a gente constrói? Eu vou dizer sempre aqui, o louvor está maravilhoso, está redondinho. Está redondinho. Ouçam durante a semana, para vocês verem como está redondinho, está um espetáculo. As nossas pregações são maravilhosas, em vista de pregações que tem por aí, é tudo... Mas não foi para isso que nós fomos chamados para se destacar. O que tem que ficar em destaque entre nós é o cuidado que nós temos uns pelos outros e pelos de fora. Amém, irmãos?
O que tem que destacar entre nós, o que tem que se destacar, o que tem que ser ressaltado, tem que ser bonito, o que tem que ser visto, louvado, é que qualquer pessoa que entre nessa igreja se sinta acolhido e acolhida pelo Espírito de Jesus de Nazaré. A gente trabalha o culto para ficar redondinho e bonito? Claro, queremos uma experiência agradável. E aí tem os ensaios, aí tem equipamento que compra, que coloca, aí trabalha para ter uma transmissão digna e bonita para chegar nas pessoas com qualidade, para ter uma boa experiência de som, de áudio, de vídeo. Tudo isso faz parte do trabalho, nós vamos continuar trabalhando pelos próximos 90 anos, enquanto a gente tiver fôlego de vida, vamos continuar trabalhando. Vamos fazer o melhor para as pessoas, para que as pessoas se sintam bem nas demandas delas. Mas o que deve se destacar entre nós é o cuidado que nós temos uns pelos outros. Porque o que aconteceu com a igreja de Jesus é que eles perseveravam na comunhão e tinham tudo em comum. Isso foi destaque. Destaque. Sabe, eu fico pensando nos tempos da igreja, dessa igreja. O Império Romano oprimindo os judeus. Logo, tem falta de comida, falta de alimento. Como é que deve ter sido isso, né? As pessoas falam, olha, mas tem um povo, tem uma turma que se reúne, e se reúne antes de amanhecer, hein? Antes do sol dar as caras, estão reunidos em oração, estão em jejum. É um povo que se chama de irmão, que se cuida. Então, vai lá, pede lá que lá eles têm para te dar. Vai pedir socorro lá, que lá eles têm para te dar socorro. É isso que nós temos, é por isso que nós temos que nos destacar. Por favor, irmãos, por favor, nos ajude. Para que nos próximos 9, 10, 90 anos, a gente se destaque. Porque a gente sabe cuidar das pessoas. E mais do que sabe, porque às vezes cada um e aí tem dificuldade, a gente nem sabe cuidar de todo mundo. Mas que a gente destaque como uma igreja, uma comunidade que está disposta, predisposta, animada a cuidar das pessoas, para que as pessoas se sintam amadas e amados por Deus, assim como nós nos amamos. Você se sente amado por Deus? Eu me sinto. Você se sente amado por Deus, enlouquecidamente amado por Deus? Sim, eu me sinto. Então, eu quero que as pessoas que estejam do meu lado, que venham essa comunidade, que venham nos visitar, que elas saiam daqui sabendo, opa, eu me senti amado. Eu me senti acolhido. Tem uma coisa diferente. Tem uma coisa diferente. Tem um clima diferente. Né? Os irmãos diziam, tem uma atmosfera diferente. Lembra? Tem uma atmosfera diferente. Tem um negócio diferente. Tem um negócio diferente. Então, esse negócio diferente é o amor de Deus. É o amor de Deus, que não tem preço. Nada pode comprar. Que não depende das suas ofertas, não depende do teu dízimo, das tuas contribuições, não depende se você está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela última vez, pela quarta, não depende. É o amor de Deus, que depende apenas do que foi feito, já está consumado na cruz do Calvário. E isso faz a gente igreja de Jesus. A gente se cuidar e cuidar das pessoas. É a música, que agora eu me esqueci o nome do autor, mas que a gente estava cantando esses dias. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para fazer nascer a vida nova. Vamos precisar de muito amor. Aí tem uma parte da música que diz assim, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Que o Espírito Santo de Deus testifique no seu e no meu espírito, para que a gente possa perceber que a cada vez que nós estivermos coesos, unidos por uma causa, a causa do Evangelho de Jesus, nós somos muito mais do que 50, 60, 70 que se reúnem aqui. Sabe por quê? Porque a força do Espírito, essa força propulsora, essa força incrível que faz de 1 virar 10. E não de modo a nos desgastar, nos cansar, nos deixar enfraquecidos. Não. É o poder que nos enche de uma tal forma que a gente transborda. E aí vem a figura que foi dita aqui antes de eu começar a pregar. Rios de água viva começam a nascer dentro de nós. E as pessoas se chegam perto de nós e falam, nossa, como é bom estar perto de você, como é bom te ouvir. Mas não é porque você tem um discurso legal, um discurso que dá de sim para tudo. Não.
é porque o Espírito Santo de Deus se move dentro de você. Amém, irmãos? E aí, tem uma coisa, que é a última coisa dessa mensagem. Verso 42 e 47. Perseveravam nas orações, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Não é oração isolada. É vida real. É vida real. Olha que lindo a teologia da libertação, tem uma lição. O Gustavo Gutierrez diz o seguinte, olha que lindo, orar e não agir pelos pobres é zombar da cara de Deus. Orar e não agir pelos pobres é zombar da cara de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos ajude a perseverar nas orações, como uma figura linda que o pastor Sérgio usou aqui, que é lindo, que é lindo, que é lindo. Quando você ora, antes de Deus curar quem precisa de cura, porque Ele vai curar, Ele está curando você. Não é lindo isso? É muito lindo isso, irmão. Você ora e antes de Deus agir, ou concomitantemente, ao agir na vida do outro, Deus está agindo na minha, na sua vida. E a gente cai na graça do povo. E a gente vai cair na graça do povo. Porque não tem ser humano nesse mundo que não seja tocado pelo amor. Afeto. Até o mais vil dos homens. O mais vil dos homens. Pense num homem vil. Eu sei em quem está vindo na tua cabeça. Eu sei. Está vindo na minha. Pense num homem mau, num homem vil. Tá vindo, eu mesmo está vindo na sua, está vindo na minha. Agora. Até esse homem, até esse ser humano desprezível, até esse homem pode ser tocado pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é essa força que é acima de todas as forças. Poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé comigo? O reino de Deus já está entre nós, irmãos. Nós somos embaixadores desse reino. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude nos próximos anos a continuar anunciando que o reino de Deus já está no meio de nós, mas não só com as palavras, com a força da nossa comunidade. Com essa força que nos une. Porque o provérbio africano ele é certíssimo quando ele diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Vá sozinho, que você vai rápido. Não vai precisar ficar parando para socorrer quem anda na velocidade diferenciada, diferente da sua. Mas se você quiser chegar longe, vá em comunidade.